Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos ver o retificador de onda completa. Aí você vai falar, ué, mas está escrito retificador de meia onda. Sim, é porque para aprender o primeiro, a gente vai dar uma revisão no vídeo anterior que a gente falou sobre retificador de meia onda, lembra? Só que naquele vídeo eu só falei de retificador de meia onda apenas com o resistor. E agora, aproveitando, a gente vai colocar uma carga RC, o que significa um resistor em paralelo com o capacitor. E aí a gente já resolve de vez o retificador de meia onda. Então vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tem uma fonte de 10 volts. Então, como é uma tensão alternada, a tensão da fonte aqui vai ser 10 volts. Então vai ser uma tensão alternada 10 volts aqui. Perfeito. Agora o que vai acontecer? A gente vai analisar verticalmente. Então essa primeiro semiciclo analisando todo o circuito, depois a gente vai para o outro. Então esse primeiro semiciclo, que é a corrente positiva, ela vai fazer esse fluxo aqui, correto? Então o que vai acontecer? Ó? Quando a tensão 10 volts passa nesse sentido, o diodo está diretamente polarizado, ele vai conduzir e vai pegar 0,7 volts. E aí o que vai acontecer? Vão sobrar aqui 9,3. Como está em paralelo, tanto 9,3 para o capacitor, como para o resistor. Perfeito. Aí o que acontece com a tensão negativa? Agora vamos trabalhar esse ponto aqui, ó, outra parte da onda. Quando a tensão é negativa, toda essa tensão fica bloqueada pelo diodo porque ele está inversamente polarizado. Então esse diodo vai segurar essa tensão toda nele. Então deixa eu colocar aqui, ó, menos 10, né, porque a gente está medindo com positivo aqui e o negativo aqui do multímetro. No capacitor vai ter nada e na carga também nada. Perfeito? E de novo, né, para reforçar, quando for positivo de novo, 0,7 no nosso querido diodo e 9,3 no capacitor e também na carga. E de novo, quando vier a tensão negativa aqui, ó, ele vai bloquear, segura toda ela e vai ter nada no capacitor e nada no resistor. Agora calma. O que faz o capacitor nesse circuito? Porque até agora ficou igual ao outro. Não, é que eu fiz a onda aí para a gente agora trabalhar em cima do que vai acontecer nesses dois casos aqui. Então, pessoal, olha só. Acontece que o capacitor ele tem uma função de carga e descarga. No meio dele aqui tem um isolante que a gente chama de dielétrico. Esse isolante vai fazer com que a parte de cima dele fique toda energizada positivamente, a parte de baixo negativamente. Então ele vai ter aqui nele tensão acumulada. Então na hora que a tensão positiva que ela vem para cá e chega na carga e no capacitor, essa tensão aqui ela vai automaticamente carregar o capacitor. Aqui vai ficar tudo positivo e aqui vai ficar tudo negativo. Então o que vai acontecer na prática? O que está acontecendo aqui na forma de onda. Ele carregou e carregou bonitinho. Só que quando a onda cessa, ou seja, quando desliga a fonte aqui, não vai ter mais nada, essa turma que ficou acumulada vai se descarregar, né? E aí o que acontece na prática? Acontece que ele vai descarregar de uma maneira mais lenta, ele não vai descarregar rapidamente. Então, na verdade, essa forma de onda que você veria aqui seria se não tivesse o capacitor. Mas como o capacitor ele vai descarregar devagar, ele não vai fazer isso de uma vez, tum, ele vai descarregar devagarzinho aqui, ó. E é lógico, né? Vai descarregar onde? Na carga, que está em paralelo. Então essa onda aqui, ela não vai ter mais esse formato que eu mostrei, ela vai ter esse formato aqui, ó. E a mesma coisa acontece aqui. E aí, até descarregar. Só que quando chega quase para descarregar, vem outra carga. Então vai carregar de novo ele, ó. E aí de novo ele vai descarregar aos pouquinhos. Certo? E aí a onda vai ficar quase uma tensão contínua. Então você observa que você transformou uma corrente alternada numa corrente contínua, que é o papel de uma fonte, certo? Essa tensão ela não está totalmente lisa ainda por causa do capacitor. Se você colocar um capacitor de valor maior,
esse tempo de descarga também vai ficar maior e a onda vai ficar mais acentuada, né? Mais lisa. Então vai depender do valor do capacitor. Por isso que quando você pega essas fontes e abre ela, você vê que aqui tem o primeiro capacitor lá que é de 1000 micro, 2200 micro, 5000 micro, né? Para deixar ela bem retinha mesmo. Essa pequena variação que a gente está vendo aqui, ó, que a gente chama ela de ripple, tá? Que significa ruído. Então, uma fonte que tenha ripple apresenta uma ondulação na tensão contínua mais, né, vibrante aí, vamos dizer. Tá certo? Agora sim, a gente vai pular para a parte então de retificador de onda completa. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui essa figura do transformador, que ele tem o center tape. O que significa isso? Significa que aqui é o fase 1, aqui é o fase 2 e aqui seria o neutro, tá? Então você vai ter aqui 10 volts também, vamos trabalhar com os mesmos 10 volts aqui, com uma carga de 10 ohms. E aí eu vou explicar para você o que vai acontecer quando você usa um transformador que tem 3 fios no secundário. Lembrando que o retificador de meia onda era um transformador que só tinha 2 fios no secundário, né? Aqui então a gente vai ter o terceiro fio e vamos ver para que serve. Bom, primeiramente, a gente vai fazer o gráfico com as correntes, depois a gente faz com as tensões. Bom, primeiramente a gente tem aqui uma carga de 10 ohms. Se a fonte que eu disse são 10 volts, né? Vou marcar aqui para a gente não esquecer. Então você faz a lei de Ohm. 10 volts dividido por 10 ohms vai ter uma corrente de 1 ampere. Então qual vai ser a corrente que vai sair nesse primeiro secundário? Ó, essa fase 1 em relação ao neutro. Vai ser uma corrente de 1 ampere. Então a gente faz isso. 1 ampere bonitinho. E marca aqui 1 ampere. Perfeito? Agora olha só. Essa aqui é a tensão no secundário 1, mas tem a tensão no secundário 2, que ela está ao contrário. O que significa essa seta ao contrário? Significa que a onda também vai estar ao contrário, ou seja, ela vai estar defasada de 180 graus. Então a corrente que vai estar saindo do secundário, ela vai estar saindo desse jeito, ó, ao contrário da de cima, certo? Isso no transformador com center tape é o que acontece. Porque você concorda comigo? Para que tem duas fases se as duas fases sairiam com o mesmo tipo de corrente, né? Do mesmo jeito? Então não ia ter sentido. Então tem isso justamente por causa de um vai sair de um jeito e outro vai sair defasado de 180 graus. E a gente já vai ver isso para que serve. Pois bem, vamos analisar na vertical, tá? Então a primeira coisa que acontece, eu vou colocar aqui bonitinho para vocês não perderem nada, ó. Primeiro, a corrente do IS1 vai sair daqui, ó, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Por quê? Porque ela vai passar pelo D1 e pela carga. Ela não vai passar pelo D2 porque ele bloqueia. Perfeito? Então, olha o que vai acontecer. A corrente passa pelo D1. Passa. Então, tira uma foto nele aqui, ó, onde está ID1. Você vai colocar a foto dele, ó, 1 ampere. Perfeito? Agora, se essa corrente passou aqui pelo D1, vai passar então pela carga. Então vem aqui, ó, D2 não passa nada e a gente escreve na carga aqui, ó, 1 ampere também. Aí o que acontece com a parte negativa? Vamos analisar. A parte negativa, ou seja, se a gente está dizendo que a corrente aqui ela está negativa, ela não vai fazer esse movimento, ó, aqui, concorda? Porque está negativa, ela vai fazer o contrário, negativo, ela vai sair do center tape e vai passar para cá. Só o que vai acontecer? Ó? Essa corrente 2 vai ser bloqueada pelo diodo D2, então nele não vai ter nada. Beleza? Agora vamos ver o que acontece ao contrário. Agora sim, a parte do S2, do secundário 2, ela é positiva. Vamos fazer ela primeiro. Então, o que vai acontecer? Essa corrente vai sair por aqui, ó, que é o positivo dela, vai passar por D2, correto? Então, onde está o D2 aqui? Ó? Essa corrente do S2 vai sair pelo D2, 1 ampere. Tá? Ó, S2, D2. E vai passar por onde? Pela carga. Então, vamos desenhar aqui na carga essa corrente. Certo? Aí, pessoal, vamos ver a corrente negativa. A corrente negativa de quem? Do secundário 1.
Então a corrente negativa do secundário 1, ela não vai fazer mais aquele movimento assim, porque agora ela é negativa, ela vai fazer ao contrário. Ela sai do center tape e vai para essa direção. Só que o diodo D1 bloqueia, então não passa corrente nenhuma. Beleza? Vamos de novo, né? A gente vai fazer o seguinte, agora novamente a corrente do secundário 1 positiva. Ela vai passar pelo D1 e pelo R. Então essa corrente do secundário 1 passa pelo D1 e passa pelo R de novo. E a corrente negativa do secundário 2, ela vai fazer o caminho ao contrário e vai ser bloqueada pelo D2. E para terminar, novamente a corrente do secundário 2 positiva vai fazer esse movimento. Então vai passar pelo D2, que está aqui, e vai também passar pelo R. E a corrente negativa do D1 vai fazer o sentido ao contrário e o diodo D1 vai bloquear. E pronto, a gente está aqui com a forma de onda bonitinha do retificador de onda completa. O que a gente observa em relação ao retificador de meia onda do exercício anterior? Que a gente só tem nele a primeira parte, a segunda era bloqueada. Essa daqui não, você observa que toda a onda alternada na entrada está sendo aproveitada na carga. Então, por isso que tem o nome de retificador de onda completa. Você concorda que a carga vai receber a tensão e a corrente total que vinha do transformador. Tá certo? Ah, professor, isso que acontece de colocar um capacitor? A mesma coisa que a gente viu no circuito anterior. Ó. Então, eu vou colocar um capacitor em paralelo com a carga. Então, a gente vai desenhar aqui. Ó. Coloca aqui um capacitor, certo? E aí ele vai trabalhar do mesmo jeito no circuito anterior. Só que olha que bacana que vai ficar. Ó. No caso aqui, fazer com outra caneta. Ele vai se carregar na hora que vem a onda. Quando chega aqui, ele vai desligar, né? Então ele vai descarregar devagarzinho. Só que no outro circuito, ele passava todo esse tempo aqui descarregando para depois começar a carregar de novo. Como ele já vai receber logo em seguida outra carga, ele mal se descarregou já vai carregar de novo. E aí ele começa a descarregar e mal se descarregou, já carrega de novo. Mal se carregou. Então você vai ter aqui, você concorda que aqui você vai ter uma linha muito mais lisa do que no começo do retificador de meia onda? Então olha só, a vantagem é que o ripple num retificador de onda completa vai ser muito menor do que o ripple de retificador de meia onda, porque agora ele recebe todos os pulsos da onda, né, na corrente alternada, e aí ele vai ter menos tempo para descarregar. Então aqui você vai ter uma linha muito mais lisa, uma corrente contínua muito mais pura. Perfeito? Bom, e agora a gente vai ver o que acontece com a tensão. A gente mostrou no gráfico de corrente, no gráfico de tensão você vai ver também o que vai acontecer. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de tensão. Então eu vou usar o VS1 aqui, os 10 volts que a gente falei inicialmente que estavam saindo. Ele vai fazer, então, a primeira onda aqui, VS1, vai ser alternada. VS1, 10 volts. Perfeito? E o que vai acontecer no secundário 2? Como essa tensão ela vai estar para baixo, então ele vai sair 180 graus invertido. Então a gente vai fazer 180 graus invertido. Joia? Perfeito. Agora vamos ver o que acontece com esse circuito analisando verticalmente. Os primeiros 10 volts que vão sair daqui, que é o positivo, né? O azul, ó, ele vai fazer também esse movimento, ó, sai daqui 10 volts e passa pela carga e vai para casa. Enquanto isso, o negativo VS2, ele vai fazer o contrário, ele sai do center tape e vem aqui, perfeito? Então, olha o que vai acontecer em termos de tensão agora. 10 volts, o positivo VS1, vai passar pelo diodo? Vai, então ele vai pegar 0,7. Muito bem. Aqui você vai ter quanto na carga? 9,3. Muito bem. Então a gente vem aqui na carga VR e vai colocar 9,3.
Agora presta atenção. 9,3 está passando pela carga, que aqui vai dar zero. Mas você concorda que esses 9,3 também vai querer passar por esse diodo? E aqui vai dar zero. Então no diodo D2 também está tendo 9,3. Então ele também está segurando 9,3. Ele não está com zero mais que nem no caso da corrente. Ele está bloqueando 9,3. Agora calma. Ao mesmo tempo, está vindo uma tensão 10 volts aqui negativa, ou seja, ela está saindo do center tape e está vindo para onde? Para cá. E esses 10 volts negativo também estão sendo bloqueados pelo mesmo diodo. Se você está colocando o multímetro onde o positivo está aqui, o negativo está aqui, o que ele vai fazer? Ele está marcando, aqui o positivo está no zero, e aqui ele está marcando 9,3 da tensão que vem do VS1, mais a tensão negativa do VS2 que vem para cá. Então, quanto que ele está segurando no braço? 19,3. Então, no caso aqui, o VD2, ele vai estar bloqueando aqui, ó, tudo nele, 19,3 volts negativo. Nossa, professor, calma, vamos explicar de novo. Agora a gente vai fazer ao contrário. Vamos pegar a tensão positiva do VS2. O que ele vai fazer no circuito? O VS2 ele vai sair por baixo e chegar no center tape. Sempre quando for positivo, ele vai para a carga, né? Aqui nesse sentido. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos lá. Aqui você tem 10 volts. Ele vai passar pelo D2 e o D2 vai pegar 0,7. Mostra aí. 0,7. Perfeito? E aí, ó, esses 9,3 volts que saem daqui, eles vão para a carga. Então, a carga vai receber 9,3. Só que, lembrando, esses 9,3 vão estar vindo para cá e também vai estar sendo barrado pelo diodo lá em cima, D1. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem quem? A tensão do secundário 1, que também está vindo inversamente, que vai ser 10 volts ao contrário. E o que vai acontecer? O D1 vai bloquear. Então, o que a gente vai ter em cima do VD1? A gente vai ter os 9,3 do VS2 com os 10 volts do VS1. Perfeito? De novo, para a gente assimilar. Vamos agora analisar o VS1 que faz ao contrário. Ó. Toda vez que for positivo, ele faz sentido aqui, ó, horário, tá? Então, vamos lá. 10 volts, vai passar pelo D1? Vai pegar 0,7. Muito bem. E o que vai sobrar desse lado aqui para a carga? 9,3 na carga, que a gente desenha aqui. E 9,3 que o D2 está segurando. E o que a gente vai ter também, ao mesmo tempo? A tensão negativa do VS2, que ela vem pelo center tape, já que é negativa. O diodo D2 vai bloquear. Então, ele vai segurar também. E aí, você vai ter aqui, ó, 19,3 volts negativo. E aí, para terminar, né, que nem aguenta mais, vai ter o que, ó? Os 10 volts positivo do VS2, que o diodo D2 vai pegar 0,7 e vai ficar 9,3 no resistor. Né? Passa aqui, ó, 0,7 aqui, 9,3 passa no resistor. E esse 9,3 também vai ficar sendo bloqueado pelo D1. Ao mesmo tempo, você tem a tensão negativa do VS1, que o diodo D1 vai bloquear também. Então, você vai ter a soma das duas tensões, que vai dar 19,3 que o diodo D1 está bloqueando. E é assim que vai ficar a nossa onda de tensão. No caso aqui, volto a repetir, né? O capacitor em paralelo. A gente joga aqui o capacitorzinho em paralelo com a carga, na carga RC. Ele vai fazer aquela função que a gente já viu, que ele vai carregar a hora que vem a onda. Na hora que a onda para de vir, ele começa a descarregar. Só que em seguida aparece outra onda e ele carrega também. Aí vem outro, descarrega, aparece outra onda. Então o que a gente vai ter aqui? Para ficar igual ao da corrente elétrica, a onda quase que totalmente retilínea.
Perfeito, pessoal? Então, ó, é isso que eu queria ensinar hoje para vocês sobre o retificador de onda completa. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta aí num próximo vídeo mais tarde. Muito obrigado.